Bom, agora a gente fala de uma notícia que pesa aí no bolso do brasileiro. As passagens de ônibus subiram neste começo de ano em 6 capitais. E o grande problema é que a qualidade do serviço não acompanha esses reajustes, Nem de longe, né? Os deficientes físicos denunciaram ao Ministério Público as condições precárias dos ônibus na Grande São Paulo, né, Scatelli? Os elevadores quase nunca funcionam. E para embarcar, os cadeirantes ficam à mercê da boa vontade de outros passageiros que se dispõem a ajudar. Até os motoristas reclamam. O Moisés tem hora certa para sair de casa, mas nunca para chegar no compromisso. Tudo porque ele depende de ônibus numa cidade onde o transporte público deixa muito a desejar para quem é cadeirante. A dificuldade que nós passamos aí, ó. O elevador não funciona. O motorista tenta de todo jeito acionar o elevador, mas não consegue. Moisés só embarca porque tem gente que se dispõe a ajudar e ergue a cadeira de rodas. E assim tem sido a rotina dele nos últimos meses. São inúmeros flagrantes. Já cheguei a esperar 5 ônibus já para poder chegar, para vir embora já. 5 ônibus. Todos com problema no elevador? Tudo com problema do elevador. Repare neste outro vídeo a atitude do motorista. Depois de chutar o equipamento, ele perde a paciência e joga o controle remoto. Moisés cansou de ver o problema se repetir, passou a registrar tudo com o celular e enviou os vídeos para o Fala Brasil para denunciar o descaso. Nesta outra gravação, ele mostra mais um exemplo da precariedade do ônibus. O cinto de segurança não funciona. Tá quebrado, ó, pra prender, ó. Ele diz que a falta de manutenção acontece tanto na empresa que faz o transporte municipal em Itaquaquecetuba, na Grande São Paulo, quanto nas linhas da EMTU, da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos. Tem que acordar mais cedo, sair 2 horas mais cedo de casa. Acompanhamos Moisés na rotina dele no transporte público. Já é difícil para um cadeirante ter que se deslocar de ônibus com tudo funcionando direitinho. Agora imagine quando o equipamento emperra. Ele lembra de uma vez em que temeu pelo pior. Quando o motorista puxou, a rampa escapou na mão dele, soltou. Aí, sorte que eu não estava em cima da rampa, soltou na mão dele. E eu falei para ele que eu tivesse em cima desse elevador, essa rampa solta comigo. Toda vez que acontece uma situação como essa que o Moisés acabou de relatar, ele registra com o celular e faz uma queixa para a empresa de ônibus. Mesmo assim, o problema tem se repetido. Essa incerteza se o elevador vai realmente funcionar, de quando vai poder embarcar no ônibus, traz uma série de transtornos, não só para ele, mas para todos os cadeirantes aqui de Itaquaquecetuba que usam o transporte público. A Valdemira é uma dessas pessoas que passam pela mesma humilhação. Ela também já cansou de perder a viagem por falhas no equipamento de elevação do ônibus. E sempre que pode, documenta o transtorno. Tá quebrado? Tá quebrado. Porque o outro, você viu que falou? Também tá quebrado. Tá tudo quebrado agora. Eu cheguei atrasada em vários lugares já perdi fisioterapia, tudo por causa de ônibus atrasado, quer dizer, 5 ônibus. É muito humilhante e as pessoas descem do ônibus com raiva da gente como se a gente estivesse atrapalhando a vida deles. Cansados do descaso, os cadeirantes se uniram e fizeram uma denúncia ao Ministério Público. A última esperança de ver o problema resolvido. O Ministério Público é o órgão responsável por fiscalizar a Lei Brasileira de Inclusão. Então, é a eles que nós estamos recorrendo e a nossa esperança é que o Ministério Público abrace isso e veja essa causa, porque se o Ministério Público nos ignorar, quem mais vai olhar por nós? Que vergonha, né? E olha, não são apenas os cadeirantes, todo mundo sofre muito com a péssima qualidade do transporte público no Brasil. Ainda bem que procuraram o Ministério Público e a imprensa. É para isso que nós estamos aqui, para mostrar esses casos, para denunciar. A Prefeitura de Itaquaquecetuba informou que uma nova licitação do transporte público já foi concluída e que uma das exigências é que todos os ônibus tenham elevador. A Secretaria de Transportes fiscaliza e notifica a empresa sempre que há uma reclamação, ao que eles dizem. A empresa Metropolitana de Transportes Urbanos disse que toda a frota de ônibus intermunicipais será renovada até 2022 e que um dos requisitos também é que os novos coletivos tenham acessibilidade. Bom, a acessibilidade tem que funcionar também, né? A empresa informou ainda que uma equipe de manutenção faz inspeções diárias na garagem das concessionárias que atendem a região de Itaquaquecetuba. Tem que melhorar essa fiscalização, obviamente. Roberta, Larissa.